si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. Bom dia, queridos irmãos. Todos vocês estão convidados a participarem conosco desse culto de louvor e exaltação ao Senhor. Hoje é um dia de muita alegria, porque marca a ressurreição do nosso Senhor, daquele que morreu na cruz em nosso lugar. E você está convidado a chamar os seus familiares, a convidar quem está aí próximo a você para participar conosco do nosso culto. Estaremos adorando a Deus essa manhã. Ele é o nosso Senhor, é aquele que é digno de todo louvor e de toda adoração. Seja bem-vindo. Domingo de Páscoa, a ressurreição de Cristo. Jesus ressuscitou. Aleluia. Como vocês estão vendo, está conosco nessa manhã. Daqui a pouco apresentarei de uma forma mais detalhada o irmão Renan de Paula. O irmão Renan de Paula é um querido amigo, é um irmão em Cristo muito amado, de quem eu tive a oportunidade de fazer o casamento, dele e da sua esposa Camila. Renan e Camila são da primeira igreja batista em Nova Cidade, em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Então, queridos, você está convidado a participar conosco. Pode enviar o seu pedido de oração, seu agradecimento também. Daqui a pouco estaremos intercedendo ao Senhor e agradecendo a Ele pelas bênçãos que Ele nos tem concedido. Enquanto isso, reflita na letra dessa canção que fala a respeito daquele que se entregou por nós. Se você quiser emitir algum comentário, pode fazer isso. Nós já estamos em culto ao Senhor. Como vocês perceberam, o irmão Eliezer já está aí com o seu bom dia. Bom dia, irmão Eliezer, seja bem-vindo. A irmã Márcia também está aí dando o seu bom dia. Bom dia, irmã Márcia. Seja bem-vinda. Irmão Marcos Eletério está transmitindo também o seu bom dia. Bom dia, Marcos Eletério. Seja bem-vindo. Deus o abençoe. Feliz Páscoa, Marcos. Você e sua família. Vamos exaltar aquele que é o nosso Emmanuel. Deus aqui conosco para nos curar. O rio da vida, o rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração. Recebe adoração. Jesus, oh Jesus, és digno de louvor.
Tiago Bernardo, irmão Tiago, está dando o seu bom dia. Bom dia, Tiago. Deus abençoe você e a sua família. Queridos irmãos, como dissemos, nós vamos orar ao Senhor, vamos falar com Deus, falar com aquele que é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Feche seus olhos. Eu gostaria, antes de fazer aqui a leitura daquelas pessoas que já enviaram seus agradecimentos, seus pedidos de oração, aí onde você estiver, agradeça a Deus pela recuperação de um colega de trabalho. É o pedido do irmão Eliezer, né? A igreja orou por um amigo seu, lá do trabalho, e esse amigo, então, para a glória de Deus, está melhor, já saiu da UTI. Ore pelo seu pai, pelo pai desse amigo, que nesse momento ainda carece muito das nossas orações. O Eliezer pede oração pela sua esposa, a irmã Denise, e família. A irmã Denise e família. Vamos orar por essas pessoas. A irmã Rosângela Silva também está nos cumprimentando com o seu bom dia. Irmã Rosângela Silva, vamos orar pela irmã Rosângela Silva, que é a mãe do Renan, nosso convidado dessa manhã. Vamos orar pela sua vida, pela sua família. A irmã Juraciara, ela pede pela família, pelo Brasil e pelo mundo. A irmã Márcia pede oração pelo seu primo Jorge, que foi internado com a Covid-19. Vamos orar pelo primo, pelo Jorge, primo da irmã Márcia. Vamos orar também pelo nosso ministro da Saúde e por todos os profissionais da área de saúde. Não é fácil liderar num momento como esses. Vamos orar pelos povos indígenas, não é? A Covid também chegou lá entre os povos indígenas e nós sabemos que as condições deles não são as mais favoráveis. Vamos falar então com Deus, vamos curvar nossas frontes. Deus, nós queremos te agradecer nesse momento, porque mais uma vez nos encontramos diante do Senhor, para reconhecermos que somos dependentes da tua graça. E nesse momento, ó Pai, quando estamos reunidos em culto ao Senhor, te agradecemos pela ressurreição de Jesus Cristo. Nosso Cristo é vivo. Nós queremos, Pai, nesta oportunidade, agradecer ao Senhor pelas bênçãos que o Senhor tem concedido, pelos motivos de gratidão que já expusemos aqui, ó Pai, nesses agradecimentos que os nossos irmãos mencionaram, ó Pai. Obrigado pela recuperação do amigo do irmão Eliezer. Cuida, Senhor Deus, do pai dele, que nesse momento ainda continua internado, do pai do amigo do Eliezer, Pai. Nós queremos também, nesta hora, Senhor Deus, colocar diante do Senhor cada pedido mencionado pelos teus servos, que já expusemos aqui, Pai, nessa oportunidade. Que o Senhor atenda cada um segundo a tua vontade, Pai. Conforta o coração dessa humanidade e, ó Pai, abra os olhos da humanidade para que eles olhem para o Cristo vivo, por aquele que não ficou retido na tumba, na sepultura, mas que vive para todos sempre. Glórias ao teu nome, Pai. Nós oramos pedindo que o Senhor fale conosco durante todo este culto, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado, querido. Deus seja louvado. E como eu disse para vocês, está conosco nessa manhã o irmão Renan de Paula. O irmão Renan de Paula pertence à PIB de Nova Cidade, né? Primeira Igreja Batista em Nova Cidade, em São Gonçalo. E a sua irmã Rosângela Silva também já saudou a igreja com seu bom dia, está até aí na tela, como vocês estão vendo. Então, o irmão Renan de Paula vai louvar ao Senhor com uma de suas canções. O irmão Renan é um grande amigo, como eu já disse, servo de Deus, irmão em Cristo. Eu tive a oportunidade e a alegria de celebrar a cerimônia de casamento dele,
e de Camila. Camila também é membro da Igreja Batista em Nova Cidade. Irmão Renan, a palavra está com o irmão. Seja bem-vindo a esse culto da primeira igreja, da Igreja Batista do Jockey Club. Deus abençoe a sua vida, irmão Renan. A palavra é sua. Bom dia, pastor Júlio. Obrigado pela oportunidade. Bom dia, irmãos. Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. É muito bom estarmos aqui nessa manhã, logo nas primeiras horas, dedicando esse tempo para o nosso Deus, Criador da nossa vida. Nesse domingo especial de Páscoa, estamos celebrando a ressurreição de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Mesmo passando por esses tempos difíceis que temos vivido agora, momentos de insegurança, essa doença que circula, mas só que uma coisa que nos anima é saber que Deus está o tempo todo conosco. Ele está nos orientando, Ele está nos incentivando, e o que nos consola também, além da presença santa de Deus na nossa vida, além de Jesus o tempo todo presente, é saber que a gente pode confiar na palavra de Deus. Temos ouvido tantas notícias, né? A gente às vezes fica inseguro com tanta coisa, sendo bombardeado de tantas informações, mas a palavra de Deus é a verdade, a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eficaz. E que cada dia mais possamos estar vivendo a nossa vida baseado na palavra de Deus. A palavra de Deus é verdade. Então, que possamos estar cada dia mais nos apaixonando pela palavra de Deus, buscando conselhos dentro da palavra de Deus. E Deus é fiel o tempo todo, e que você possa estar meditando na letra dessa canção. A gente vai estudar agora, logo em seguida, a palavra de Deus na escola bíblica dominical. Isso é algo que nos enriquece, faz com que nós possamos estar alimentando a nossa vida espiritual. Esteja baseado cada vez mais na palavra de Deus, esteja refletindo nessa canção nesse momento. Se você quiser me acompanhar cantando comigo, fique à vontade, se junte aos seus familiares aí na sua sala, ou então em qualquer ambiente que você esteja da sua casa, qualquer lugar que você esteja nesse momento, mas esteja conectado com Deus, você possa estar fazendo esse momento de oração também, de entrega, e confiando cada vez mais na palavra de Deus. Amém? Vejo limites a toda perfeição, mas tua palavra, Senhor, ilimitada é, e cumprirás o que ao meu respeito diz. Não serei envergonhado, posso confiar. Não serás envergonhado, podes confiar. Amado Deus, magnífico Senhor, encontro descanso em suas promessas. Minha fé então se firmará somente em ti. Não serei envergonhado, posso confiar. Não serás envergonhados, podes confiar.
Oh, oh, amado Deus, magnífico Senhor, encontro descanso em suas promessas. Minha fé então se firmará somente em ti. Não serei envergonhado, posso confiar. Não serás envergonhado, podes confiar. Não serei envergonhado, posso confiar. Não serás envergonhado, podes confiar. Oh, amado Pai, nessa hora, Pai, invocamos o Teu santo nome, Senhor. Tu és digno, Senhor, Tu és merecedor, Senhor, do nosso louvor. Tu és merecedor da nossa adoração, Senhor. E que cada dia mais possamos estar vivendo, Senhor, nossa vida, Senhor, baseado, Senhor, na Tua palavra, Senhor, baseado, Senhor, em Ti, Senhor. Senhor, o Criador de todas as coisas, ó Pai. Senhor, porque o Senhor está o tempo todo presente conosco, Senhor. O Senhor é o Deus que ouve as nossas orações, Senhor. O Senhor possa estar, Senhor, cuidando, Senhor, da vida de cada um, Senhor, nessa manhã, ó Pai. Durante todo esse dia, Senhor, nos dando, Senhor, livramento, ó Pai. Nos dando proteção. Possamos estar agora, Senhor, com os nossos corações abertos para aprender mais do ensinamento da Tua palavra, da porção da Tua palavra que o Senhor já preparou nessa manhã, através da IBD, que possamos estar saindo daqui cada vez mais alimentados, que possamos estar saindo cada vez mais cheios do Teu Santo Espírito. Essa oração que eu te faço nesse momento, não porque sou merecedor de nada, mas é através do Teu infinito amor e pelo nome do Teu Santo Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém. Renan, muito obrigado pela sua participação. Que o Senhor abençoe a vida do irmão, a sua família, a sua igreja, em nome de Jesus. Deus seja louvado pela sua vida, Renan. Queridos, como combinamos, nós vamos então estudar a palavra de Deus. E a nossa reflexão dessa manhã é a conversão que mudou a história. Antes de começarmos a refletir na palavra de Deus nessa manhã, eu gostaria de convidá-lo a estar conosco mais uma vez no domingo à noite, hoje à noite, para que estejamos refletindo sobre uma mensagem de Páscoa, né? O que podemos aprender com Jesus da Páscoa? O que podemos aprender com o Jesus da Páscoa? Então, querido, você está convidado à noite para estar conosco mais uma vez, às 19 horas. E também, antes de começarmos a refletir nessa palavra, compartilhe o link dessa mensagem para os seus amigos, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também possam ouvir a palavra de Deus. Amém? Então, vamos lá. Vamos partir, então, para a palavra do Senhor nesta manhã. Como dissemos, a reflexão dessa manhã é a conversão que mudou a história, baseada na conversão do apóstolo Paulo, Atos 9. Embasaremos a nossa palavra em todo o capítulo 9 do livro de Atos, mas nessa oportunidade leremos somente os versículos de 1 a 6. Mas eu convido você a abrir a sua Bíblia. Sempre digo que o crente precisa treinar, não é manusear a sua Bíblia. Crente precisa saber manusear
a palavra de Deus. Então, pegue lá a sua Bíblia. Se você está sem ela, pegue a sua Bíblia. Se há alguém ao seu lado sem a palavra de Deus, compartilhe essa palavra que é mais penetrante do que espada qualquer de 2 gumes. Então, vamos lá. Atos, capítulo 9, versículo de 1 a 6. Estou aguardando um pouquinho, porque estou entendendo que você está aí procurando essa referência na sua Bíblia. Atos, capítulo 9, versículo de 1 a 6. Vamos lá? Vamos ler, então, a palavra de Deus. Diz assim: Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote. E o versículo 2 diz: Pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que encontrasse ali homens ou mulheres que pertenciam ao caminho. Esse caminho era o nome que eles davam aos seguidores de Cristo, que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Versículo 3. Em sua viagem, quando Paulo se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus a quem você persegue. Versículo 6. Levante-se, entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. 7. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviu a voz, mas não viu ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. Ele ficou cego. E eles o levaram pela mão até Damasco. E o versículo 9 diz: Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. A conversão que mudou a história. Essa conversão do apóstolo Paulo, ou do Saulo, não é? Ela mudou a história. Mudou a história do próprio Saulo e mudou também a história do cristianismo. Por que mudou a história do cristianismo? Porque Saulo, ele foi o grande bandeirante do cristianismo. Foi através dele que o cristianismo se expandiu, porque ele foi um grande instrumento usado por Deus, dado aos seus conhecimentos que ele possuía, não só conhecimento da ciência, da filosofia, mas mais tarde também o conhecimento de Cristo mudou radicalmente a sua história e a história também daquele homem, não é? E do evangelho, da expansão do evangelho. Vamos lá então, queridos. Atos 9, de 1 a 6, narra um dos momentos mais marcantes da história. O cristianismo e o mundo foram mudados por aquele acontecimento. O cristianismo foi expandido quando Deus usou Saulo, ou Paulo, já convertido, como seu grande instrumento, não é? Então, para vocês terem uma ideia, vocês se lembram quantos livros Saulo escreveu? Quantas cartas ele escreveu? Quase 50% do Novo Testamento, eu fiz uma conta aqui, não é? 44,8% do Novo Testamento só Paulo escreveu. Somente Paulo escreveu. Claro, quando eu digo que só Paulo escreveu, eu estou querendo dizer que ele foi usado por Deus para escrever, mas o instrumento humano através do qual Deus emitiu a sua palavra, transmitiu a sua palavra, foi esse apóstolo, né? Esse apóstolo querido, grandemente usado por Deus. Então, para vocês terem uma ideia de como esse homem foi usado pelo Senhor. A conversão de Saulo mudou a sua história. Nesse texto que lemos, você observou que ele pediu permissão aos seus superiores da seita a qual ele pertencia, não é? Permissão aos seus superiores
para perseguir e matar cristãos. Esse mesmo homem que pediu essa permissão, depois da sua conversão, vejam bem o que ele diz lá em Gálatas 4:19, ele diz assim: meus filhinhos, por quem sinto dores de parto, por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Perceberam? Ele era uma fera, aquele homem feroz, não é? Mas quando então ele se converteu, ele se comparou àquela mãe por quem ele sente dores de parto, tratando aqueles seus irmãos em Cristo, aqueles seguidores de Jesus, como seus filhos, meus filhinhos, por quem sinto dores de parto. É para os irmãos perceberem o quanto a conversão muda a vida de uma pessoa. Eu tenho certeza de que a conversão também mudou a sua vida. Não mudou? Amém? Se não mudou, é porque ainda não houve conversão, não é? Se não mudou, é porque ainda não houve conversão. Mas vamos lá. Vamos entrar nos pontos dessa nossa reflexão que o pastor Isaltino, o saudoso pastor Isaltino, né, ele nos faz um convite e ele pontua algumas questões que nós vamos destacar aqui. Ele fala sobre a infância do apóstolo Paulo. Irmãos, a importância de uma boa infância, de uma infância orientada, né? Uma infância orientada, uma infância bem conduzida, bem orientada pelos seus responsáveis, pelos responsáveis daquela criança, é exatamente fundamental, a importância de uma boa infância. Vamos lá, pegando um paralelo lá de Provérbios 22:6, lembram-se o que o escritor fala? Instrui o menino ou a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Por que estou fazendo menção deste texto? Porque é importante que nós investamos, que nós saibamos investir na infância dos nossos filhos, daqueles que estão sob os nossos cuidados, não é? Vamos lá. Então, o autor da lição vai dizer que pouco se sabe sobre a infância de Paulo, porque ele nada fala, ou a história pouco fala sobre seus tempos de criança. Mas como ele era um menino judeu, muito religioso, a sua infância provavelmente foi muito alicerçada nos ensinamentos daqueles que o criaram, não é? Foi muito orientada por aqueles que o criaram. O cuidado na instrução da criança deve ser, irmão, grandioso, tanto no ensino secular quanto no ensino da caminhada espiritual. Paulo recebeu um grande investimento no seu ensino secular. Não é, irmãos, não é pecado estudar. Não, há pessoas que confundem, misturam essas coisas. O cristão precisa ser esclarecido tanto na ciência secular, quanto também na sua caminhada espiritual, porque quando ele se converte ao Senhor, ele tem esses dois instrumentos para ele colocar a serviço de Deus. O crente não pode ser alienado. Mas vamos lá, nós devemos investir na criança, não é? Na sua base. O ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, considera como criança a pessoa com até 12 anos incompletos, ou seja, até a véspera de completar 12 anos. 12 anos incompletos, ela ainda é considerada criança pelo ECA. Ela ainda é considerada criança pelo ECA, não é? Então, queridos, deixa eu fazer uma pergunta para você. O ECA nos diz que até 12 anos incompletos, uma pessoa é considerada criança. Deixa eu fazer uma pergunta para você, você pode responder aí onde você estiver. Com 12 anos incompletos, o menino ou a menina já são capazes de saber os nomes dos jogadores que compõem o seu time de coração? Todo menino com 12 anos já conhece o Gabigol, não conhece? Se for flamenguista? Todo menino com 12 anos já conhece... ou a menina já conhece aquela cantora de quem ela é admirada, já conhece o seu artista de cinema, já conhece o seu artista de um filme. Não conhece? Claro, todo menino com 12 anos, ou toda menina de 12 anos já é capaz de
cantar uma música completa, seja ela popular ou cristã. Não é capaz? Então, onde é que eu quero chegar? Se ele é capaz de aprender essas coisas, eles também são capazes de aprender as coisas de Deus. E é por isso que nós devemos ter cuidado com a infância das nossas crianças. Com 12 anos incompletos, a criança já sabe navegar nas redes sociais, manusear bem o smartphone ou um computador, não sabe? Às vezes, até melhor do que nós. Você concorda com isso? Às vezes, até melhor do que nós. Onde é que eu quero chegar, querido, querida? Se uma criança é capaz disso, ela também é capaz de assimilar as coisas de Deus, as verdades concernentes à palavra de Deus. Então, por que não investirmos nela? Paulo teve um grande investimento na sua infância, por isso que quando ele cresceu, ele foi essa pessoa usada por Deus, porque ele tinha instrumentos valiosos para que Deus usasse, conhecimento secular e conhecimento espiritual. Claro que no princípio ele foi instruído no judaísmo e defendia aquilo com unhas e dentes, tanto que a palavra diz que ele saiu para matar cristãos. Mas a gente defende aquilo que a gente aprende a amar, não é? E se uma criança aprender a amar Jesus desde a sua infância, ela também vai defender a sua fé cristã com toda a sua força. É por isso que lá na minha igreja, na Igreja Batista do Jockey Club, a gente tem um trabalho bastante forte, não é? Com crianças. A gente dá graças a Deus pela vida de todo o ministério infantil. É por causa disso, é porque a criança precisa ter um investimento relevante na sua infância. Para que a gente não perca, não corrija o adulto, a gente precisa instruir a criança. Então, se a criança já tem capacidade cognitiva para aprender sobre todas essas coisas, navegar na internet, manusear o smartphone, manusear um computador, ela também tem potencial para aprender sobre as verdades de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você, você que tem criança aí ao seu lado. Você tira um tempinho para ensinar a sua criança sobre as verdades de Deus? Você tem esse cuidado para que ela não fique exposta às redes sociais sem um acompanhamento? Porque antigamente, há algum tempo atrás, nós, para que nenhum estranho entrasse na nossa casa, a gente fechava a porta. Hoje, com as portas fechadas, tem pessoas estranhas entrando em nossas casas via mídias sociais, via internet, não é? Então, você precisa saber por que águas seu filho anda navegando lá na internet, nas redes sociais. Deixa eu citar para você uma pesquisa que eu fui buscar. Estima-se que 85% das pessoas decidem seguir a Cristo entre os 4 e os 14 anos de idade. Eu vou repetir. Estima-se, isso é pesquisa, que 85% das pessoas decidem seguir a Cristo entre os 4 e os 14 anos de idade. Isso significa que, se a gente não investir na criança ou na pessoa nessa idade, depois fica muito mais difícil, porque ela já vai estar com a mente cheia de outras coisas. Você entendeu a importância disso? Por isso que Paulo teve lá um investimento na sua infância, segundo as convicções das pessoas que o criaram, mas depois, então, quando ele se converteu a Jesus, ele então pôde canalizar a sua vida para a glória de Deus, não é? Então, queridos, vamos investir nas nossas crianças. Não deixe que a sua criança se perca. Invista nela. As crianças ainda estão formando sua visão do mundo lá na sua infância, né? Ao passo que os adultos muitas vezes precisam mudá-la. Isso requer um maior investimento. Então, vamos investir nas crianças. Outra pesquisa que fiz, segundo a revista Lifeway, 66% dos jovens
deixam de frequentar a igreja ou esfriam com a igreja durante algum tempo, depois alguns até acabam retornando entre os 18 e 22 anos, quando estão na universidade. Não que a universidade seja ruim, não é isso. Elas são também instrumento para que ele seja esclarecido. Mas se ele não tiver boa base, quando chegar na universidade, as interferências lá de fora, sem uma base cristã, acabam colocando em xeque a vida desse cristão, não é? Desse jovem. Vamos lá. Segundo ponto que é destacado nessa lição. Quem era Paulo? Quem era Paulo? É o segundo ponto que é destacado nessa reflexão. E eu ouso responder, Paulo, até então, antes da sua conversão, era um homem cheio de conhecimento acadêmico, cheio de conhecimento religioso, mas vazio de experiência com Deus. Vou repetir. O autor da lição, ele pergunta, quem era Paulo ou Saulo? E aí eu vou dizer, Saulo era um homem cheio de conhecimento acadêmico, cheio de conhecimento religioso, mas vazio de experiência com Deus, não é? Então, querido, nós precisamos investir nas nossas crianças. Atos 9, de 3 a 5, diz assim, Atos capítulo 9, 3 a 5, esse texto que você leu comigo, nos diz assim, em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente se brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele respondeu, quem és tu, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus a quem você persegue. Perceberam? Mesmo sem se dar conta, ao invés de Saulo estar tão somente perseguindo os cristãos, embora humanamente ele estivesse fazendo isso, mas numa escala maior, numa dimensão maior, Saulo estava perseguindo o próprio Cristo, tanto que o Senhor se apresentou a ele e disse, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? E ele espantou-se e disse, quem és tu? Ele respondeu, eu sou Jesus a quem você está perseguindo, ao quem você persegue, não é? Então, querido, não adianta ser religioso sem uma experiência pessoal com Jesus. Saulo era religioso, mas faltava a ele um conhecimento prático de Jesus. Irmãos, irmãs, há muitas pessoas que se acostumaram com a igreja a tal ponto de esquecerem-se de reavaliar a sua vida com Deus. A nossa ida à igreja é muito importante, mas nós não podemos deixar que isso substitua a nossa comunhão pessoal e a nossa submissão ao Senhor Jesus. Paulo era muito religioso, mas não conhecia o Cristo vivo. E, por vezes, nós também temos experimentado temos visto essa realidade em nossas igrejas, não é? Pessoas que já se acostumaram com o ambiente eclesiástico e que muitas vezes não têm uma vida que reflita, de fato, essa comunhão com Deus. Paulo era membro da seita mais ortodoxa, conservadora do judaísmo, e defendendo aqueles princípios, ele foi irrepreensível, aqueles princípios da sua seita que ele seguia. Mas quanto ao conhecimento de Cristo, até então, ele era uma pessoa vazia. A palavra de Deus nos diz lá em Filipenses 3:8, o próprio Paulo diz que tudo aquilo que ele aprendeu antes, ele agora passou a refutar como esterco, como perda, como refúgio. Olha o que ele diz, ouçam o que ele diz lá em Filipenses 3:8, diz assim, mais do que isso, considero tudo como perda, comparada com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. É o que Paulo declara
depois de ter tido o encontro com Jesus. Quero fazer um terceiro destaque baseado no que diz o pastor Exaltino, nosso querido e saudoso pastor, não é? Quem se encontra com Jesus não permanece o mesmo. Vou repetir. Quem se encontra com Jesus, quem tem um encontro com Jesus, não permanece o mesmo. Atos 9, de 7 a 9. Olha o que a palavra diz, Atos 9, de 7 a 9. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E eles o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e não bebeu. Depois daquele encontro com Jesus, Saulo não foi mais o mesmo. Aquela experiência foi sobrenatural e não foi uma ilusão, pois foi uma luz mais forte que o sol ao meio-dia. Era por volta de meio-dia, né? Foi por volta de meio-dia que aconteceu aquele fato. Muitos tentaram convencer Paulo de que aquela experiência que ele tinha tido podia ter sido resultado de uma alucinação ou cansaço em excesso, mas ele testemunhou a quem tentou confundi-lo. Muitas pessoas tentaram demover Paulo da sua experiência ou tentando justificar pelo cansaço, pelo excesso de esforço ou pelo sol muito quente por volta de meio-dia, mas Paulo não se deixou confundir. Veja como ele fala com veemência, com convicção lá em Atos 22, 6 e 7. Atos 22, 6 e 7, quando tentaram persuadir ou dissuadir Paulo da sua conversão, olha o que ele falou, Atos 22, 6 e 7. Ele diz assim: por volta do meio-dia, eu me aproximava de Damasco, quando de repente uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Então tentaram convencer Saulo de que aquilo era uma alucinação. Ele disse: não, não foi. Eu ouvi a voz de Deus. Eu tenho convicção disso. Aquele poderoso e arrogante perseguidor agora cai por terra, não é? Aquele perseguidor, aquele algoz, agora passa a ser perseguido. A fera vira cordeiro. O feroz agora se transformou numa pessoa domada pelo Espírito Santo. É assim que acontece com quem tem um encontro com Jesus. Eu conheço diversas pessoas que antes de se encontrar com Jesus eram pessoas valentonas, eram pessoas bravas, mas aquele que tem um verdadeiro encontro com Jesus, ele é manso e humilde de coração, assim como é o seu Senhor. É por isso que não dá para entender cristão que se diz bravo, né? Eu sou crente, mas eu sou bravo. Não, o cristão não é bravo, o cristão é manso. Claro, ele até está sujeito a errar, mas ele é manso e humilde de coração, como o é também o seu Senhor. Conversão não é alucinação e muito menos alienação. Eu vou repetir para você, conversão a Cristo não é alucinação e muito menos alienação. O cristão não é alienado. O cristão é consciente do seu compromisso com Deus e da sua responsabilidade perante a sociedade. O cristão é consciente da sua vida com Deus e da sua responsabilidade perante a sociedade. É por isso que não dá para estar bem com Deus sem ser um bom exemplo na sociedade onde se vive. O cristão precisa ser um bom exemplo, não é? O cristão precisa ser um bom exemplo. Pessoas irresponsáveis diante da sociedade ainda não entenderam de verdade o que significa ser cristão. O cristão, na verdade, ele é responsável diante de Deus e diante da sociedade. Estamos caminhando para o final, não é? Por que o cristão é assim? Porque ele morreu para o mundo e vive para Deus.
Por que o cristão morreu para o mundo? Porque os prazeres do mundo já não satisfazem mais a sua alma. Porque quem nasceu do alto não é mais escravo das coisas terrenas. Porque o cristão sincero não sente atração pelo mundo e o mundo também não sente mais atração pelo cristão. O mundo agora, então, passa a perseguir o cristão. Paulo, o salvo, sentia alegria em servir ao Senhor. E todo crente, todo cristão que é salvo, não é? Que conhece o seu Deus, esse cristão, ele sente alegria em servir ao Senhor. Nós estamos vivendo a época de um evangelho light, onde as pessoas querem muito ser servidas, mas nós somos salvos para servir. Eu tenho certeza de que você confirmou aí. Nós somos salvos para servir. Claro que, em consequência disso, Deus nos abençoa muito, mas somos salvos para servir. E aí, então, quando Paulo se converteu, Deus usou pessoas para orientá-lo, para que ele se tornasse um cristão consciente, não é? Então, o Senhor usou Ananias. Se você continuar lendo esse versículo 9, você vai ver que Ananias foi usado para abençoar a vida de Paulo e para entrosá-lo lá com a comunidade cristã, com aqueles que ele perseguia. Atos 9, 15 e 17 diz assim: o Senhor disse a Ananias, aí já foi o discipulador de Paulo, um dos discipuladores de Paulo: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Perceberam? Agora, aquele homem que era um perseguidor passa a ser um servo, sendo orientado por alguém. É assim que somos eu e você. Antes de nos convertermos, a nossa visão de Deus era opaca, era bem superficial. Depois da nossa conversão, o Senhor, então, se tornou conhecido por nós, porque ele se revela para nós através da sua palavra. Então, querido, é isso que eu estou querendo que você perceba. Ser salvo é ser servo. Ser servo implica em servir, em se dar para Deus, em deixar Deus usar a nossa vida para a glória do nome dele. É ser instrumento dele na vida de outros. Amém? É assim que Deus quer que nós vivamos. E eu quero agradecer a você que participou desse culto. Vamos orar agora ao Senhor, então, para que a gente peça para Deus, mais uma vez, aplicar em nossos corações, aplicar aos nossos corações aquilo que ele falou comigo, que ele falou com você. O que ele quer é que nós sejamos servos dele. O que ele quer é que eu e você tenhamos essa consciência, somos servos do Deus Altíssimo. Vamos falar com Deus, então? Onde você estiver aí, curve a sua fronte. Deus querido, nós queremos te agradecer por esse momento de culto que passamos com o Senhor. Obrigado, Deus, pelo que a tua palavra nos ensina. A tua palavra é viva. E nós queremos, Senhor Deus, pedir que o Senhor esteja abençoando a vida de cada pessoa que está em contato conosco através dessa mídia, Pai. Que o Senhor as contemple. E ajuda do Senhor Deus a colocarmos em prática, para a honra e para a glória do teu nome, tudo aquilo que ouvimos nessa manhã, vindo diretamente da tua palavra. Em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por tudo. Amém. Bom dia, querido. Você está convidado a estar conosco novamente à noite, tá bom? Se você puder, se essa mensagem abençoou o seu coração, curta, compartilhe, faça a sua inscrição lá no meu canal. Eu preciso também que esse canal tenha mais assinantes,
para que a gente possa compartilhar essa mensagem em live também lá pelo YouTube. Mas para isso a gente precisa de 1.000 assinantes, só pela misericórdia de Deus, não é? São muitas pessoas. Então, faça isso. Vá lá, assine o canal para que a mensagem seja veiculada em live, ou seja, ao vivo também por lá, por essa mídia, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Hoje à noite estaremos de volta mais uma vez às 19 horas. E aí sim, estaremos refletindo sobre a Páscoa. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Amém.